E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Dessa vez para cumprir uma promessa, certo? Só para vocês não serem, não, o Guto sempre promete as coisas do cumpre. Isso, promessa de muito tempo atrás. Pra gente falar sobre o filme da Disney que merecia muito mais destaque, certo? Rei Leão 2, que tem muitas qualidades, muitas até acima do primeiro, mas a gente discute isso depois da vinheta. Cara, Rei Leão 2 eu sempre conheci, na verdade, desde criança, por ter o VHS, né? Como você pode ver aqui, tá aqui escrito Gustavo, então ele é de minha propriedade. E eu não sabia que, na verdade, muitas pessoas não assistiram e muitas pessoas sequer conheceram Rei Leão 2. E eu descobri isso depois de um tanto velho, né? Na hora que eu comecei a olhar um pouco fora da minha bolha, que era a minha estante de coisas. É um pouco entendível, porque essa foi uma sequência que foi lançada diretamente em DVD, diretamente em VHS, na verdade, né? O famoso home video. Então não teve tanta divulgação, não teve tanto dinheiro de marketing em cima, não teve exibição em cinema, nem nada do tipo. Mas eu sempre gostei do filme e analisando ele, assistindo ele depois de mais velho, comecei a gostar ainda mais, percebendo as coisas que estão ali, as nuances nas entrelinhas do filme. Qual que é a história de Rei Leão 2 e como que ele começa? Rei Leão 2 começa um tanto depois de Rei Leão 1, com o Simba ali com sua família estabelecida e a pequena Kiara, já nascida. É uma garota completamente aventureira. Ela quer descobrir o mundo, ela quer andar por aí, ela quer ver o que o mundo tem para oferecer para ela. Parecida com Simba, quando criança. Só que a grande diferença é que o Simba, como sabia que crianças eram problemáticas daquele jeito, ficava o tempo inteiro tentando prender a menina. Uou! Aonde pensa que vai com tanta pressa? Tudo bem que ela era uma criancinha ainda, né? Mas não deixava ela fazer nada e sempre deixava na guarda de Timão e Pumba, para que eles ficassem vigiando a menina para ver se alguma coisa ruim poderia acontecer. Eu conto com vocês. O perigo se esconde atrás de cada pedra. Aham! E andando por aí, ela acabou se afastando demais das terras do reino e descobrindo o famoso exílio. Nossa! Que legal! O exílio! Quero saber o que tem lá. Aí, chegando nesse exílio, ela acabou conhecendo também Kovu, um leão que não fazia parte do grupo dos leões da Terra do Reino, era um leãozinho exilado. Você é das terras do reino? E o Kovu tá ali, a Kiara tá com os papos dela de que ela não tem que se envolver com os exilados, ela foi ensinada a não se envolver com os exilados, e o Kovu tira sarro dela, falando que ela sempre faz o que o papai diz. Aposto que sim, é a garotinha do papai. Que raiva, velho, eu não vou conseguir fazer esse vídeo sem ficar falando atrás do filme. Nossa. Meu pai disse pra nunca dar as costas pra um exilado. Você sempre faz o que o papai diz? Não! Aposto que sim. É a garotinha do papai. Um exilado não precisa de ninguém. Eu tomo conta de mim mesmo. E aí eles caem num problema ali, porque tinham vários jacarés, crocodilos, aligatores brabos, sedentos naquele riozinho que eles estavam passando. E aí tem uma ceninha de ação ali deles fugindo dessas criaturas. E eles chegam lá do outro lado, já mais amigos, um gostando mais da companhia do outro, só que eles não podem gostar um do outro. Então chega Simba e chega Zira. Estas terras pertencem a Scar. Eu te exilei das terras do reino. Agora você e o seu filhote saiam daqui. Zira é a mãe de Kovu, uma leoa exilada também, com toda a fúria no coração, olhando pra cara do Simba, e eles decidem não brigar ali, mas cada um segue seu caminho. Tchau. Esse vídeo, obviamente, vai ter spoiler, certo? Depois desse momento aqui, que foi a parte da sinopse, se você quiser assistir o filme, vá, por favor, depois volte pra continuar assistindo, porque a gente vai pegar todos os detalhes aqui da história, mas enfim. Então temos aqui a noção básica da história, certo? Que seria, obviamente, a gente já imagina que vai desenvolver um romance entre os dois, um romance proibido, temos Romeu e Julieta. Né? Assim como o Rei Leão 1 foi livremente inspirado em Hamlet, temos as bases de Romeu e Julieta aqui em Rei Leão 2. Dois
seres, duas criaturinhas, que não podem se relacionar por conta da briga entre as famílias. Porém, Rei Leão 2 vai muito além disso. E isso já começa na cena seguinte. Temos um momento muito bom ali do Simba contando pra Kiara, uma das músicas mais legais de toda a franquia até então, contando pra ela a importância dela pro Ciclo da vida, já sei. Exatamente. E você tem que se cuidar. Como futura rainha... E se eu não quiser ser rainha? Não tem graça. Ela como rainha, ela como líder, a importância que ela tem que ter, a responsabilidade que ela tem que ter para com as outras vidas. E fica contando sobre principalmente, né, o tema da música, que é Somos Um. Mesmo quem já morreu, quem você nem conheceu, nos segue, pois nós somos um. E o Simba canta essa música incrível, relacionando os reis do passado, as pessoas que estão ali, todo mundo que ele protege, sobre como todo mundo é um. É só ver para crer, somos Né? Nós somos um e ela vai entender um dia. Enquanto viver aqui, você é o que é. Vai entender um dia. Em paralelo, temos a Zira, que está, né, no exílio. A gente vê um pouco do exílio ali, dos leões que vivem lá, dos outros filhos da Zira, completamente capengas. O filho dela parece ter um monte de doença, a pele meio tudo zoado, os cabelos, meio lelé da cuca também. E ela vai lá, canta uma música de niná pro Kovu, contando sobre o sonho dela de que um dia ele vai se tornar um grande leão e realizar esse sonho, que seria matar Simba. A vitória do meu aprendiz! vingança, vamos! Celebrar! Eu já posso ouvir, sim. Kovu vai reinar! Nesse momento a gente já tem a dualidade ali, certo? O Simba orgulhoso da sua vida, não sei o quê, tentando criar a Kiara para ser uma leoa digna, Ao mesmo tempo, a Zira criando o Kovu para ser um grande leão brabo, forte e realizar sua vingança e matar o Simba no futuro. E aí temos o time skip, Kiara já está ali adolescente, provavelmente aquilo seria uma referência à sua festa de 15 anos, né, que ela tem que caçar sozinha, sem ninguém interromper, sem ninguém se envolver, e ela vai. Enquanto isso, a Zira está executando seu plano com o Kovu, já crescido, leão forte, musculoso, e os outros filhos que começaram a criar um incêndio, certo? E aí a Kiara colocaria numa situação de perigo e o Kovu iria salvá-la, por isso ganharia créditos com Simba, então conseguiria chegar mais perto. Você foi banido com os outros exilados. Eu abandonei os exilados. Sou um desgarrado. Julgue-me agora por quem eu sou. Ou serei culpado por um crime que não cometi. Kovu salva Kiara e o Simba, como agradecimento, deixa ele, né, entrar no grupo, só que ficando do lado de fora ali de casa, porque ele não é 100% confiável. Gentalha! O que acontece é que, nesse desenrolar do Kovu ficando mais próximo, ele vai passando o dia a dia dele com a Kiara, eles vão se conhecendo melhor. O Kovu, que é aquela carranca que foi criada para matar, sério, que não gosta de ter muito contato, não sei o que, vai começando a se amolecer e vai começando a gostar da Kiara, que também gosta dele. Um lugar onde a lua vai te enlouquecer. Todo mundo sai só pra ver a flor que te deixa assim, cheio de amor. E com isso ele começa a perceber que o Simba não é tão cruel como a mãe dele havia falado. A Kiara conta pra ele a história do Scar, não sei o que. Ele menciona que ele sequer é filho do Scar, grava essa informação, mas que, né, ele cresceu vendo as sombras dele por conta de não sei o que, não sei o que. Ele não era meu pai, mas faz parte de mim. E com isso você começa a entender a questão dos exilados, certo? Porque não tem isso no primeiro filme. Mas os exilados foram leões que seguiam o Scar e gostavam das coisas que o Scar estava fazendo, e por isso o Simba jogou os exilados e suas famílias no exílio, né? Jogou os leões e suas famílias no exílio, que viraram os tais exilados. Mas as coisas estão melhorando, o Simba está começando a gostar do Kovu também, então a Zira fez uma emboscada que quase custou a vida do Simba, e aí ele saiu completamente frustrado daquilo, junto com o Kovu, que estava desesperado porque ele não queria que as coisas fossem daquele jeito. Você! Não! Eu não tive nada a ver com isto. Ataquem! E
Então ele pede pro Simba pra voltar pra casa, depois que o Simba chegou todo sangrando, todo estrupiado em casa, quase morto. Então o Simba o sentencia diretamente, sem pensar duas vezes, pro exílio. Exílio! Não! Exílio! E aí tem uma das músicas mais incríveis de toda a franquia, uma das músicas bastante forte, né, falando sobre o Kovu. Eita! E aí tem uma das músicas mais incríveis de toda a franquia, uma música bastante forte, falando sobre o Kovu, sem a vergonha, a desgraça, trouxe toda a desgraça ali pra uma raça inteira. Vergonha, desgraça, humilhação para toda uma raça. É o caos. Todos os animais estão ali reunidos na Pedra do Reino e todos vão chicoteando o Kovu, fazendo ele embora, afastando ele de todos os jeitos dali, porque ele é a pior coisa que já existiu na Terra. E você guarda isso num pedaço separado, porque você sabe que não é exatamente assim, já que você acompanhou a vida do Kovu desde o começo. Mas Kovu foge, Kiara também foge, ela fica de castigo dentro da caverna, acaba fugindo, e aí nos desencontros da vida os dois acabam se encontrando. E aí músicas bonitas, incríveis, na neve, coisa maravilhosa. Onde quer que eu vá, meu lar É quando estou contigo. Mas a questão é que o tempo começa a fechar e todo o plano da Zira ia ser executado naquele momento. Simba está ferido! Chegou o momento de atacar! E aí ela falou, Simba tá quase morto, é agora que a gente vai lá, vai arregaçar tudo e tomar o controle da Pedra do Reino. E aí vão todos os leões do exílio e todos os leões do reino também para uma batalha absolutamente épica, em que a gente tem até direito a enquadramento do Simba correndo de um lado e a Zira correndo do outro, eles começam andando. E aí começa a correr um pouquinho mais rápido, e aí começa a correr. Nossa, que filme maravilhoso da direção disso, cara. E aí é porradaria, é leão comendo leão, é murro, é tudo. Então, os dois lados vão sofrendo baixas. E temos um momento que as coisas estão esquentando ainda mais, que é sair pro X1 da Zira com o Simba, que é a Kiara e o Kovu chegam. E ela chega e para aquela guerra. Kiara? Ela vira contra o Simba e o Kovu vira contra a Zira. Porque se eles quiserem lutar, eles vão ter que lutar contra seus próprios filhos. Saia da frente! Não vai ferir Kiara, nem Simba, enquanto eu estiver aqui. Não se meta. E aí ela começa a discursar sobre uma coisa que a gente aprendeu lá no começo. Ela fala pro pai que aquela guerra tem que acabar, que não faz nenhum sentido. Um sábio rei um dia me disse: nós somos um. Eu não entendi na época. Agora entendo. E aí ele responde com mais eles. E esse mais eles é extremamente forte, socialmente falando. Porque o Simba mesmo, sendo o rei, não sei o que, ele é um cara completamente passível de erros e ele estava enxergando os exilados como uma outra coisa. Mas eles... Eles? Nós? Olhe pra eles. Eles são nós. Que diferença você vê? E na hora que a Nala fala isso, você fala tipo, cara, calma. Vamos lá, o rei estava segregando o pessoal, enxergando eles de maneira diferente, e o outro lado também estava enxergando de maneira diferente, principalmente por conta da manipulação da Zira. E na hora que você vê tanto Simba e os leões do reino abaixando a crista, ficando boquiabertos com aquela situação, mas também as leoas da Zira, principalmente o destaque para Mutani, que é a filha dela, que olha assim e fala, gente, como assim? Sabe? Que diferença existe entre esses dois grupos? Vitani, agora! Não, mamãe. Kiara tem razão.
Chega! Aqueles ali, muitos deles eram crianças quando foram pro exílio. A Kiara, né, nem tinha nascido ainda. A maioria daqueles eram crianças ainda. Então eles não têm nenhuma culpa de nada que aconteceu com Scar, nem de nada. Mas mesmo assim, o Simba nunca teve o papel de fazer um julgamento, de perceber que eram crianças e que não tinham responsabilidade em nada do que aconteceu, e simplesmente tratava como os exilados. E os exilados cresceram vendo como um mal maior, sendo que naquele momento eles perceberam que eram iguais. E essa é a mensagem mais forte ali daquela situação. Nem importa tanto o que aconteceu com a Zira, por conta do ódio profundo no coração dela, mas o Simba finalmente entendeu. E principalmente por conta da Kiara, que trouxe uma coisa que ele citou lá atrás. Nós somos um. E o Simba estava falando isso enquanto se referia especificamente ao grupo de pessoas, a família dele, sendo que o um era muito maior do que isso. O um era aquelas pessoas que estavam ali fora, que não tinham acesso a nada do que eles tinham dentro do reino e que não tinham culpa nenhuma por estarem fora. Eu errei. Este é o seu lugar. E eu acho que a própria escolha específica tanto da caracterização das leoas, das leoas da Zira, do exílio, estão sempre bem maltrapilho, nenhuma leoa tá penteadinha, a leoa tem o cabelo pra cá, tem o cabelo pra não sei o quê, e principalmente o Kovu. O Kovu, obviamente, a gente pega assim, não, ó, Rei Leão, é a história da África, se a gente fosse imaginar os leões, eles seriam negros, não sei o quê. Seriam? Fica aqui essa grande questão. Porque desde o começo, desde do primeiro Rei Leão, 95, a gente tem ali o Simba e o Mufasa como uns caras brancos, ruivos. Se você pegar a tonalidade de pele que tá no leão ali, e jogar a tonalidade de cor em um ser humano, aí você pega do Scar. O Scar é preto da história. Assim como o Kovu, que nem mesmo era filho do Scar, mas eles preferiram usar a mesma tonalidade. E eu imagino que dessa vez é uma escolha muito mais direta quanto à mensagem, à discussão, e uma escolha muito mais responsável por si só. Porque você consegue discutir muito entre tendo um grupo privilegiado que vive nas tranquilidades e um grupo de crianças que cresceram e não tem culpa de estarem marginalizados e vão seguindo o ódio que foi imposto para eles naquela situação. Entende do que eu tô falando? Não é sobre dois grupos de leões. É sobre a sociedade. E alguém teve esse estalo de olhar e falar, cara, a gente é igual. Eles novamente não estão falando sobre leões. Eles estão falando sobre a pessoa rica da elite que tá lá dentro do condomínio e a favela que tá do lado. Passam do lado das pessoas da favela, olham com o nariz torto, favelado, o exílio. Não se relacione com pessoas de lá. Meu pai disse pra nunca dar as costas pra um exilado. Aqui não é o seu lugar. Ou serei culpado por um crime que não cometi. Todas essas pequenas nuances, essas pequenas mensagens estavam em Rei Leão 2 desde sempre. E a resposta final da Kiara é compreender esses dois mundos e perceber que o pai dela estava errado e que a Zira estava errada pelo extremismo, né, da situação, porque ela só queria matar o Simba e não tinha plano nenhum, não queria o bem para os filhos, não queria o bem para nada. Só queria matar o Simba e foda-se o resto. E aí ela conseguiu unir esses dois mundos de volta. E no final da história, tanto o Kovu quanto o Simba, juntamente com a Nala e a Kiara, sobem e rugem na Pedra do Rei. Simbolizando ali uma mudança, simbolizando uma percepção social, inacreditavelmente falando, porque é um filme de leão, mas um filme extremamente responsável nesse sentido, que trouxe uma mensagem ali que com certeza serviu pra mim como criança, mas pra mim como adulto foi... O filme é muito maior do que ele parece e ele tá discutindo coisas muito mais grandiosas do que leões fugindo e guerras. Ele tá discutindo o que a gente vive todos os dias. Somos um.